Está começando o Produtor Quer Saber e o tema de hoje é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o CNIR. E quem vai falar sobre esse assunto é o auditor fiscal Marco Antônio Breves, que é gerente do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais da Receita Federal do Brasil. Muito bem-vindo, Marcos. Eu vou começar perguntando como funciona esse cadastro. Sim, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o CNIR, ele foi criado pela Lei 10.267 de 2001. O objetivo é integrar todos os cadastros que existem hoje em diversas instituições em um cadastro integrado. Então nós estamos construindo, já construída, o núcleo deste cadastro. O núcleo é constituído pelas informações da identificação do imóvel, a localização, a dimensão, que é a área, a titularidade, a situação jurídica deste imóvel. Então, seja na situação de propriedade, seja na situação de posse, esse imóvel deverá estar cadastrado no CNIR. Bom, e por que integrar esses dados dos órgãos do governo? Nós entendemos que um dos maiores problemas do nosso país hoje é essa diversidade de cadastros distribuídas em vários órgãos. Então, o produtor rural, ele precisa prestar a mesma informação à Receita Federal, ao INCRA, ao Ministério do Meio Ambiente e a tantas outras instituições. Nós estamos construindo uma única base e neste mês de agosto estamos disponibilizando ao público o serviço integrado. Então ali ele deverá prestar todas as informações relativas ao seu imóvel. Neste primeiro momento, o primeiro serviço que nós disponibilizamos é a integração, a vinculação. Então ele deverá dizer: para o imóvel que está aqui no cadastro do INCRA, corresponde ao imóvel que está aqui no cadastro da Receita Federal. Bom, e como é que está o andamento da implantação desse cadastro, sendo que as ações começaram de fato em 2015, não é isso? Sim. Em 2015 nós iniciamos esse processo de vinculação. E a vinculação é obrigatória para os imóveis agora até os imóveis acima de 50 hectares. Os imóveis abaixo de 50 hectares ainda não definimos o cronograma, mas iremos agora definir. Então, todos os imóveis acima de 50 hectares deverão fazer a vinculação cadastral. E agora, a partir do mês de agosto, esta vinculação será feita na própria base do CNIR. Bom, e a questão do georreferenciamento, como é que vocês pretendem trabalhar com isso? O georreferenciamento, ele é feito pela equipe de cartografia do INCRA. E existe a ferramenta que é o CIGEF. Este processo continua normalmente e o que nós trataremos é de fazer a integração entre cadastro literal, que é o CNIR, e o cadastro GEL e a informação GEL, que é aquela do CIGEF. O cadastro ambiental rural vai entrar nesse processo? Sim. Após fazermos a integração entre as bases de dados, entre Receita Federal e INCRA, nós iremos fazer a integração com o cadastro ambiental rural. Na DITR 2017, que será feita agora, na segunda quinzena de agosto até o último dia útil de setembro, o produtor rural já poderá informar o número definitivo do CAR. Então, quem já tem o número definitivo do CAR, já informa na DITR de 2017 agora. Esse é o primeiro passo efetivo que nós estamos dando para fazer a integração entre o CNIR e o CAR. E, na sequência, nós avançaremos neste processo, de modo que no futuro ele não precisará mais prestar informações ao Ministério do Meio Ambiente e aqui ao CNIR. Essas informações serão prestadas em uma única plataforma. Bom, e que outros tipos de órgãos poderão fazer parte desse cadastro? Nós deveremos ter o serviço, a Secretaria de Patrimônio da União, nós deveremos ter a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, nós deveremos ter a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ou seja, essas informações sobre imóveis rurais que nós temos no CNIR, ela interessa para a gestão de todos os órgãos. Então, todos os órgãos, usuários e produtores de informações sobre o meio rural, são potenciais usuários do CNIR. Além dele utilizar-se dessa informação, dele ser o consumidor dessa informação, ele também poderá aportar as informações. Então, por meio dos serviços CNIR, nós poderemos coletar as informações para a necessidade de todos os órgãos. Nós coletamos numa única plataforma eletrônica e disponibilizamos. Isso respeita a competência e a gestão de cada órgão. Nós criaremos apenas um coletor integrado dessa informação
para facilitar a vida do produtor rural. Bem, como é que esse cadastro vai resolver, por exemplo, a diferenciação entre propriedades rurais e urbanas, sendo que em alguns municípios há uma confusão com relação a essas informações, né? Devemos esclarecer um pouco melhor esse conceito. Nós temos aí conceito de imóvel rural. Para a legislação tributária, na questão do ITR, imóvel rural é aquele localizado fora da zona urbana do município. Então é um conceito por localização, geografia. Para a legislação fundiária, imóvel rural é aquele que desenvolve atividade rural. Então é pela finalidade da atividade que é ali desenvolvida. Então nós podemos ter um imóvel que tem parte na zona rural e parte na zona urbana. No conceito fundiário, este é o imóvel rural, porque ele desenvolve uma atividade rural. Para a Receita Federal, essa parte que está na zona urbana, ela não é um imóvel rural. Então ela não deve pagar o ITR, ela deve pagar o IPTU. Então todo imóvel que está dentro da zona urbana, desenvolva ou não uma atividade rural, ele deve pagar o IPTU e não o ITR. Bom, e a questão de vinculação das propriedades, como é que vai funcionar essa vinculação de uma propriedade, por exemplo, do cadastro do INCRA e que seja também no cadastro da Receita Federal? Sim. Se você tem um imóvel que parte dele está na zona rural e parte na zona urbana, ele vai entrar na plataforma do CNIR, vai prestar essa informação e ele vai informar que ele tem uma determinada área em zona urbana. Não tem problema, este é o imóvel que vai ser feita a vinculação. O que está dispensado da vinculação é o imóvel que está todo na zona urbana. Então, se você tem um imóvel na zona urbana e que desenvolve uma atividade rural, como eu disse, então, para o INCRA, para a legislação fundiária, esse é um imóvel rural do ponto de vista da finalidade dele. Mas ele não é um imóvel rural para fins tributários. Então, este imóvel, deixando claro, que está 100% em zona urbana, mesmo que desenvolva atividade rural, ele está dispensado da vinculação. Assim como um imóvel que estiver na zona rural, mas que não desenvolve atividade rural. Então, do ponto de vista tributário, da Receita, ele é um imóvel rural. Mas ele não desenvolve atividade rural, então ele não é imóvel rural para o INCRA. Isso tudo já foi pensado, tudo solucionado, a plataforma atende a essas necessidades e o manual presta todas as informações para que os dados sejam aportados de forma eficiente. E que benefícios o produtor pode ter em termos de simplificação nesse processo? O benefício será enorme. Hoje, o produtor, em qualquer atualização cadastral, ele precisa comparecer ao órgão de cadastramento do INCRA, depois comparecer ao órgão de cadastramento da Receita Federal. Ele será feito um único processo. Neste primeiro passo, para o imóvel que estiver vinculado, ele não precisará mais preencher uma DCR, que é a Declaração de Atualização Cadastral do INCRA, e depois um coletor CAFIR. Para o imóvel que estiver vinculado, ele vai preencher apenas a DCR e os dados informados aqui, eles serão carregados automaticamente para o CNIR e do CNIR para o CAFIR. Então, o que eram dois processos já foi simplificado em um. E na medida em que nós tivermos mais órgãos integrados, esse processo vai sendo cada vez mais simplificado. E em relação a políticas públicas para o setor agropecuário, até que ponto o CNIR pode contribuir? O CNIR ele terá, então, como nós dissemos, o núcleo e as informações específicas de cada órgão, o que nós chamamos, segundo um conceito internacional, de cadastros temáticos. O que é um cadastro temático? Eu tenho um núcleo estrutural, que seriam mais aqueles dados jurídicos, físicos e jurídicos de um imóvel. E eu tenho a visão. Eu tenho a visão tributária, eu tenho a visão fundiária, eu tenho a visão ambiental, eu tenho uma visão social. Então, no CNIR você poderá, as políticas públicas, a gestão de política pública, encontra no CNIR as informações de todas essas visões do imóvel, que precisam estar integradas, o que você não tem hoje. Certo. E a segurança das informações? Quem é que vai cuidar disso? Antes de disponibilizar essas ferramentas ao público, nós já fizemos uma classificação das informações. Quais são as informações que são informações de teor público que podem ser publicizadas e quais as informações que são de caráter restrito ou sigiloso. Estas informações serão disponibilizadas aos diversos órgãos partícipes deste cadastro de acordo com a sua finalidade.
de acordo com a sua competência. E as regras de acesso ao sistema respeitarão essas competências. Então, um servidor da Receita, ele vai ter acesso ao núcleo, ele vai ter acesso às informações tributárias e vai ter acesso a outras informações, desde que se façam necessárias para o exercício. E todas as vezes, todo servidor, ele vai entrar com um certificado digital. Então, nós estaremos controlando, e temos ferramentas muito eficientes para isso, nós controlamos o momento em que ele entra no sistema, todas as pesquisas que ele faz e o momento que ele sai do sistema, o login e o logoff. Bom, nós vamos continuar a conversa depois do intervalo. Eu estou conversando com o Marco Antônio Breves, gerente do QNIR. Voltamos já.